Apocalipse capítulo 3, versículo 11, amém? Diz assim a palavra do Senhor: Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa, amém? Irmãos, curva a cabeça só mais uma vez. Senhor Jesus, diante da tua igreja estamos, ó. Espírito Santo, que revela o profundo e escondido dos corações. Espírito Santo, que traz ao nosso coração aquilo que o Senhor deseja falar para a igreja, falar conosco. Que não seja nada de mim, mas sim do Senhor. Que o Senhor nesta noite possa nos envolver, possa nos fortalecer, possa nos tocar, nos inflamar, possa nos renovar, nos avivar, e que nós possamos sair daqui desta noite diferente do que entramos. Porque a palavra não é do irmão Lucas, a palavra não é do homem, a palavra vem do Senhor, e a tua palavra é fiel. Nesta noite eu te agradeço, te exalto em nome de Jesus. Amém? Meus irmãos, esse tema é um tema maravilhoso. Quando nós recebemos aí esse convite, né? Nosso irmão Gabriel, junto com sua esposa, fez, se acaso o pastor Tiago viesse da abertura, eu até falei para o pastor Tiago, os irmãos convidou, mas se Deus já revelou algo no coração do Senhor, fica tranquilo. Mas aí o pastor Tiago, uma bênção, sempre nos abençoa, e falou: não, eu sei mesmo. Então aí eu fui orando a Deus, e Deus foi trabalhando no meu coração, porque a esperança da igreja, ela não está na quantidade de likes que nós vamos tomar, se acaso nós pregar bem, ou na quantidade de visualização, se nós cantarmos bem. A nossa esperança, ela está firmada naquilo que Apocalipse, ele vai começar a dizer, do capítulo 1 ao capítulo 22. Eis que venho sem demora. Quando nós entramos em Apocalipse capítulo 1, a partir do versículo 4, logo ali, depois que, através de uma revelação a João na ilha de Patmos, Deus vai se apresentar, Jesus vai se apresentar para ele. Jesus, ele vai garantir três coisas: que ele é, que ele continua sendo e que há de vir. Jesus, ele já está dando a garantia: ele é, ele vai continuar sendo e ele vai vir. Quando nós vamos entender essa revelação, primeiro, ele já vai se apresentar: João, eu sou santo. Porque Jesus é a cabeça do corpo de Cristo. E se a cabeça do corpo de Cristo, ela já está se preocupando: eu sou santo e eu tenho cuidado com o corpo, e que o corpo seja santo também. Não tem como dizer que a cabeça, ela é santa, que o corpo é corrompido. Quando ele vai se apresentar dizendo eu sou, ele está dizendo: olha, até esses tempos atrás houve homens de Deus inspirados pelo Espírito Santo para anunciar o Evangelho, mas João, eu venho aonde você está e se revelo para ti dizendo eu sou. Quando ele vai dizer eu sou, era ele dizendo e se revelando para João: eu sou o que tem a chave. Eu sou aquele que tem a força. Eu sou aquele que esquadrinha os corações e conhece os fiéis sobre a terra. Eu sou aquele a qual ninguém pode escapar. E ele se apresenta aqui numa situação de um poderio, confirmando aquilo que um dia ele revelou para Isaías, dizendo: operando eu, ninguém pode impedir. Quando nós olhamos Apocalipse, vamos entender que quem está trazendo essa revelação, todo mundo é conhecimento, todo mundo, aqueles que frequentam a escola bíblica dominical, aqueles que vêm ao culto de ensino, vai entender que é João, é o mesmo que acompanhou a crucificação de Cristo.
é o mesmo a qual Cristo na cruz vai olhar para ele e dizer: agora você cuida dela, que ela vai ser sua mãe. Mãe, agora você cuida dele, que ele vai ser seu filho. É aquele que continuou com Jesus mesmo no momento de dor, mesmo no momento complicado da trajetória de Cristo, e ele já, para remir a todos aqueles na cruz do Calvário, a nós, ele continuou enquanto alguns estavam com medo e correndo. Quem é esse João? É o mesmo que inclinava a cabeça no peito de Jesus. E alguns dizem até que ele ouvia os batimentos do coração de Jesus. Quem é esse João? É o mesmo que quando Pedro estava fugindo do chamado, fugindo do propósito, e pela dor da amargura de ter rejeitado a Cristo, ter negado a Cristo, ele não conseguia entender quem era aquele que estava perguntando para ele na praia. E esse João, olhando para ele dizendo: olha, esse aí que te fala é o mesmo que falou contigo lá em Lucas capítulo 5, quando você também estava querendo desistir. Ele veio e te lançou uma palavra. É o nosso Jesus. Estou falando de alguém que depois dos discípulos e apóstolos é o que permaneceu em meio a tribulações, em meio às perseguições. E agora Nero tentando calar a boca de João, porque os ensinos de João estavam impactando por onde ele lançava a sua voz. Agora ele disse: eu preciso calar a boca desse homem, então eu vou enviar ele na ilha, aonde ninguém vai conseguir mais ouvir a voz dele. Mas Deus que conhece o coração, o Deus que tem o poderio e a sabedoria é aluna dele, o Deus que sabe todas as coisas, e ninguém pega Deus de surpresa. Ele diz: você pode até calar a boca de João, mas as mãos dele vai continuar trabalhando. É por isso que ele vai dizer: João, escreve, porque é o Deus a qual nós estamos adorando aqui nessa noite. É um Deus que, ainda que você tenta parar por meios, mas ele continua levantando outros meios para te orientar e dizer: ei, eu te escolhi, eu te chamei, eu não erro em quem eu escolho. E quando nós estamos em Apocalipse agora, para nós entender um pouquinho Apocalipse, quando nós entendemos o Evangelho de João, é João fortalecendo o nosso coração, para nós crermos no amor de Cristo através da cruz do Calvário, mas também para nós acreditar que Jesus é aquele que morreu na cruz para nos dar a vida eterna. Mas esse João não só escreve também os evangelhos, também como ele vai escrever as epístolas. E quando nós lemos a epístola, ele nos ajuda a começar a amar Jesus de uma forma diferente, com um olhar diferente. Mas depois João agora vai escrever Apocalipse, e o que ele vai nos ensinar? Se no Evangelho ele nos ensina a crer no amor de Cristo, e se nas epístolas ele nos ensina a amar a Cristo, agora no Apocalipse ele vai nos ensinar o quê? A esperar a Cristo. Quando nós entendemos o contexto desse versículo, vamos entender que era uma mensagem direcionada a Filadélfia. Filadélfia que ficava entre Sardes e Laodiceia, no caminho. Vamos entender também que era um lugar complicado, onde era instituído Filadélfia, o povoado, porque era uma região vulcânica. E depois da morte de Cristo, no ano 17, mais ou menos depois de Cristo, vai haver bastante abalo por ser um lugar vulcânico. Vai ter muitos terremotos, e aqueles que habitavam ali já não tinham esperança daquela cidade. Mas quando nós olhamos para a Filadélfia, vamos entender que ela que não era uma igreja grande, não. Ela não era uma igreja de 1000 membros. Era uma igreja simples. Uma igreja formada por poucos membros. Mas quando nós começamos a olhar no capítulo 3, no versículo 8, ele vai dizer: eu sei as tuas obras. Eis que diante de ti pus uma porta aberta. Ninguém pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Apesar de toda a dificuldade que a igreja de Filadélfia estava passando,
Jesus vai olhar para a situação dela e vai dizer: você está passando por aflição, vocês estão passando por pouca força, mas essa pouca força não era espiritualmente, era como se Deus está dizendo: eu sei que vocês não estão tendo muito apoio, o apoio que vocês estão tendo é pouco, mas eu conheço as tuas obras. Mesmo tendo pouca força, pouco apoio, pouca ajuda, pouco recurso, dentro do seu coração há algo que me encanta. E o que é? A fé. E essa fé que toca no meu coração. E esse Deus que sondou o coração da igreja de Filadélfia é o mesmo Deus a qual está sondando o meu coração e o seu coração, para que ele ainda possa entender, ou ver, ou enxergar se ainda tem uma fé viva, gerada pelo poder da palavra que um dia entrou no seu coração. Hoje eu não vim trazer uma palavra que Deus vai te exaltar, mas eu trago uma palavra ao coração da igreja, que Ele está preocupado como está o teu sentimento. Porque quando olhamos para a igreja de Filadélfia, era uma igreja que estava passando momentos complicados, mas ainda estava lutando para se permanecer de pé. Quanto mais ela era perseguida, quanto mais ela era castigada, mas eles tinham um foco: o meu destino é o céu. E dentro do coração deles era algo esperançoso que eles diziam: eu estou chorando aqui, eu estou padecendo perseguição aqui, eu estou até sofrendo aqui, eu estou passando por diversas dificuldades, mas eu não vou parar, porque Ele fez uma promessa. E qual é essa promessa? Ele vai vir buscar. E para onde vai nos levar? Vai para um lugar aonde não vai ter mais dor. Para onde nós vamos? Para um lugar que não vai ter sofrimento. Para onde a gente vai? Para um lugar que nós não precisamos mais lutar contra nós mesmos. O pecado já não vai estar em nós, porque Ele vai nos dar um novo corpo. E lá o que nós vamos fazer? Abrir o nosso coração de uma certa forma, assim como a nossa irmã Pamela, que abriu o coração dela. E lá nós vamos dizer: Santo, 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 Santo. Você já pensou acordar lá no céu e não ter mais preocupação? Você já pensou em acordar do céu e não ter preocupação o que você vai comer amanhã? Como que vai ser o seu salário amanhã? O que você vai vestir amanhã? Como que você vai lidar com a enfermidade, com as lutas emocionais? Como que você vai... Não, lá não vai ter isso. Lá você vai cantar, adorar e vai viver aquilo que talvez ainda você não está vivendo. Quando nós entramos no contexto desse versículo, a qual foi tema e é tema, ele vai dizer: eis que venho sem demora. E eu já confirmei que Apocalipse do capítulo 1, capítulo 22 é Jesus preparando a igreja naquele tempo e nos dias de hoje: olha, eu vou vir a qualquer hora. Talvez você não vai estar preparado, mas se prepare agora então, porque eu vou vir como um ladrão. Ele não avisa, vai ser um piscar de olhos. Talvez, se você pensou que vai pedir perdão amanhã, peça perdão hoje, porque eis que venho sem demora, pode ser hoje. Ah, mas ninguém sabe daquilo que eu tenho feito, o pastor não sabe. Ei, mas o nosso Deus que vem sem demora sabe.
Ah, mas amanhã eu busco mais um pouco. Não, talvez amanhã não tenha. Ou aquele que diz, eis que venho sem demora, talvez ele venha hoje para mim, para você. E como está o seu coração? Ele vai trazer, eis que venho sem demora. E ele vai trazer uma palavra no meu coração. Quando eu olho, observo esse texto, me chama a atenção, porque ele vai dar umas dicas para nós aqui. Ainda que era uma igreja que estava lutando e agradando a ele, mas mesmo assim ele vai dizer, ó, vocês estão no caminho certo, estão fazendo certo, mas eu quero dizer algo para vocês. Eu quero trazer algo para vocês. Guarda o que tens. Eu comecei a pensar, mas Deus, eles estavam agradando o Senhor ali. O Senhor não... Que mistério é esse aí? Era Deus falando, guarda o que tem, para que ninguém roube a sua coroa. E eu comecei a orar e falar, Deus, mas como assim guardar o que tem? Quando Jesus vai dizer isso, a revelação através, e esse papel está brigando comigo, irmãos. Quando Jesus vai trazer essa revelação, guarda o que tens, era ele dizendo, persevera na obediência, persevera na fé, persevera na comunhão comigo, persevera naquilo que tem aprendido, e naquilo que tem aprendido e ouvido, isso pratica. Guarda o que tem. Mas o meu coração começou a pegar a chama. Quando eu acordei hoje 5 horas da manhã, comecei a orar a Deus. E o Senhor me dizia, quando eu orava, Senhor, o que eu devo guardar? Se fosse eu, nos dizia hoje, o que eu devo guardar? E uma das preocupações que o Senhor nesta noite, Ele quer trazer a luz ao meu coração e ao seu coração, é que se tem uma coisa que nós temos que guardar, é o nosso coração. Tanto é que o Espírito de Deus vai inspirar Salomão em Provérbios 4, 23, quando ele vai dizer, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede a saída da vida. E o que seria essa saída da vida? É uma coisa que a igreja ela não pode perder. A noção de entender que dentro de você e sobre você há valores. Valores inegociáveis. Há sobre você uma promessa. Há sobre você uma herança. Herança a qual eu e você não pode trocar, não pode vender. Quando o Apocalipse ali mesmo vai usar eis que o primogênito, o unigênito, ele já está usando essa palavra unigênito porque ele sabe que durante a história, olhando para a história bíblica, alguns dos primogênitos venderam a sua herança, a sua aliança. E quando ele vai tratar o unigênito, esse aqui é único. Esse aqui não se vende. Esse aqui ninguém compra. Esse aqui é o único que tem a chave sobre as suas mãos e a esperança. Se lá no passado venderam as suas alianças, mesmo sendo primogênito, esse não, porque ele é o único, unigênito, Filho de Deus. Quando Jesus ele vai tratar em Mateus capítulo 6, versículo 21, porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará o vosso coração. É ele dizendo, guarda o coração, porque quando nós não guardamos o nosso coração, qualquer coisa nessa terra é prioridade. Quando nós não guardamos as saídas do nosso coração e não colocamos o nosso coração no devido tesouro, que é único e verdadeiro, qualquer coisa aqui nessa terra é prioridade.
qualquer coisa disputa a atenção do nosso coração. Qualquer coisa briga para tirar Jesus do centro do nosso coração. Qualquer coisa, fama, dinheiro, riqueza, relacionamento. Qualquer coisa preenche algo que na verdade não é nem preenchimento, é uma ilusão. E quer roubar o centro de todas as coisas do nosso coração. É por isso que Provérbios vai dizer, sobre tudo que deve guardar, guarda o seu coração. E Jesus ele vai se preocupar lá em Mateus e dizer, olha, porque onde estiver o teu tesouro, ali está o teu coração. E quando nós vamos entender o coração, a centralidade do coração, nós sabemos que o coração é o que manda saúde para todos os órgãos do corpo, porque é algo central, algo que ocupa o centro do nosso corpo. E quando ele vai fazer essa simbologia será que ainda eu sou o centro do coração da minha igreja? Será que ainda eles têm me colocado como centro, chave de todas as coisas? Será que nada tem ocupado o meu lugar? Será que nada tem arrancado a chama que queimava no começo da conversão? Jesus hoje, Ele fala ao meu coração, para trazer ao seu coração. Ele ainda é e quer ser o centro do teu coração. Mas nós sabemos que aqui nessa terra há uma disputa, há uma guerra. Há uma batalha a ser travada, espiritual, mas também uma guerra entre nós mesmos. Por isso Jesus vai dizer, aquele que quer vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Porque a batalha aqui maior não é contra o diabo. A batalha aqui não é contra o pastor da igreja. Não é quem canta mais, não é aquele que prega mais, não. A batalha aqui é contra eu mesmo. Porque eu vim de uma natureza caída. E é uma briga constante, porque enquanto o meu espírito, que vem de Deus, está dizendo, tem um céu te esperando, a minha carne está lutando, para com isso, abre mão disso, isso aí é mentira, para de ouvir esta palavra. Enquanto o Espírito de Deus me direciona para o arrebatamento, a carne briga dentro de mim, me levando a um momento de ilusão e passageiro. Enquanto o meu espírito, ele chama a atenção do meu coração. E sabe como que ele está chamando essa atenção desse coração? Ele dizendo, lembra aquele sentimento que um dia você sentiu pela primeira vez que você entrou na minha casa? Lembra aquele sentimento que quando você desceu as águas? Lembra daquele sentimento que estava aí queimando e fervendo quando você recebeu o batismo com o Espírito Santo? Sabe aquele sentimento de viver o melhor de Deus, de caminhar com Deus, de obedecer à voz de Deus? É esse sentimento, e é esse sentimento que o Espírito Santo está nos lembrando. Será que não tem que ser renovado nesta noite aqui? Mas talvez a carne ela tenha puxado nós para um outro âmbito, outra direção, que nós começamos a ficar tão acostumado, tão normal, parece que nós estamos bem, parece que não é conosco as mensagens, parece que Deus não está falando comigo. Mas aí você vem e me pergunta, irmão Lucas, mas eu estou aqui nessa noite, eu vim à casa de Deus, eu estou adorando a Deus, eu acho que essa mensagem não é para mim. Mas aí o Espírito de Deus que me revela nesta noite,
Ele faz me lembrar de uma história em Mateus capítulo 15, versículo 8. Quando os fariseus, saduceus e os príncipes até engrandeciam o nome de Deus com os seus lábios, mas aí ele vai olhar naquilo que ninguém consegue olhar, só ele olha, só ele pode olhar aí dentro do seu coração, e ele vai dizer: olha, com os lábios eles me honram, mas o seu coração está longe de mim. E é esse espírito que luta contra a minha carne e contra a sua carne está chamando: filho, filha, é noite de voltar para onde eu te chamei. Talvez você tenha vindo, talvez você se encontre até com pouca força e sem ânimo, mas Ele hoje quer renovar a sua vida, porque Ele tem um recado: o seu lugar não é aqui, eu te preparei um lugar melhor, eu quero que você chegue lá. Mas quando nós olhamos essa palavra, o que eu devo guardar, eu orando ao Senhor, Deus começa a me lembrar de um homem que saiu lá do pasto, um homem a qual ninguém dava nada, enquanto alguns sentavam na mesa e tinha postura, até tinha nome, ele não estava na mesa, ele não tinha nome, enquanto até o profeta Samuel se enganou. Eu acho que é esse aqui, ó, é forte, é boa aparência, eu acho que é esse aí. Ele estava lá no campo, os irmãos e o pai dele até tinham esquecido, mas o Deus que sonda o coração disse: esse é o meu segundo coração. A Bíblia vai dizer que um dia ele nos dá um recado no Salmo 119, versículo 11, quando ele vai dizer o que eu devo guardar: escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. A palavra de Deus, ela tem o poder de nos fazer refletir e de nos fortalecer a ponto de gerar uma fé que talvez ela não esteja no seu coração nesta noite. Mas se tem algo que eu quero dizer depois do seu coração, o que você deve guardar é a palavra de Deus. Porque a Bíblia em Lucas capítulo 6, versículo 46 até o 49 vai dizer: por que me chamais Senhor, Senhor, se não faz o que eu digo? Aquele a qual ouve a minha palavra e não pratica é semelhante ao homem que edificou a casa na areia. Mas aquele que ouviu a minha palavra e praticou, se ouviu, guardou, e se guardou, pratica, é semelhante ao homem que edificou a sua casa na rocha. Só que em Mateus ele vai dar um âmbito de uma revelação ainda melhor: aquele que cavou bem fundo. Porque quando ele fala cavou, é um relacionamento de profundidade. Porque a igreja de Filadélfia não vivia um relacionamento na superfície, no raso. O relacionamento de Filadélfia com Deus era algo profundo, a ponto de Deus dizer: eis que coloco diante de ti uma porta, e essa porta a qual eu abro ninguém fecha, e a porta que eu fecho ninguém abre. Mas quando nós vamos entender o que eu devo guardar, além da palavra de Deus, porque a palavra de Deus também é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, o que eu devo guardar para que eu entenda o que Deus quer falar comigo, é algo que encantou meu coração quando eu comecei a orar e Deus falou: se tem algo que você tem que guardar é a fé. Porque a palavra do Senhor diz em Hebreus capítulo 11:6: sem fé é impossível agradar a Deus. O que adianta eu cantar e não ter fé?
O que adianta eu pregar, pastor, não ter fé? O que adianta eu encher o meu coração, eu encher os meus lábios para que todo mundo veja que eu estou dizendo, Ele vem sem demora, sendo que eu não acredito que realmente Ele vai vir? O que adianta eu vir à casa do Senhor, sendo que eu não tenho fé que Ele nos preparou lugar? O que adianta eu pregar aqui, sendo que eu não tenho fé? Que eu não te conheço, mas Ele te conhece. Ele sonda o teu coração. Ele conhece a tua estrutura. Ele sabe como tem sido os seus meses. Ele sabe como tem sido as suas semanas. Ele sabe como tem sido os seus dias. E por Ele saber, Ele sabe que por mais que você entrou dizendo, Deus, eu não suporto mais, eu não aguento mais, eu não consigo mais, eu não tenho mais força, ainda dentro do seu coração tem algo que tem chamado a atenção dele. O que é? Essa fé. Que por mais que você olha para mim e diz, irmão Lucas, minha fé, ela não está aquela fé que o monte vai transportar para o outro lado. Mas eu quero te dizer algo, que ainda que você ache que a sua fé é insuficiente, Ele manda eu te dizer nesta noite, que por causa dessa pequena fé que está dentro do seu coração, é que Ele abre nessa noite os céus, te toma pela mão direita, e nessa noite Ele manda eu te dizer, hoje à noite que eu te levanto, Rimini, Candaraba, Xirimini faço, Rabadacandará, Sérvia, porque eu venho sem demora, e se eu venho hoje, eu preciso renovar a minha igreja. Rai, que demandou com Daraia Sérvia, porque eu derramei dons espirituais sobre a minha noiva. Rai, antes que eu venha buscar a minha igreja, é tempo de eu começar a despertar dons. É tempo de eu começar a despertar a chama. É tempo de eu começar a levantar. Quem? Levantar quem? Quem um homem talvez não acredita. Quem um homem talvez não dá nada. Quem talvez olha para você e não dá nada. Mas hoje Deus está dizendo, eu tenho uma herança para a tua vida. E hoje eu vim aqui nesta casa para te dizer, eu vou te levantar. E o Espírito Santo, que não é pela força da minha voz, que não é pela força nem pela violência, ele já está começando a trabalhar. E eu já vou começar a dar lugar nesse. Porque hoje talvez você entrou rastejando aqui, mas hoje você vai sair daqui lembrando, tem um céu preparado para a minha morada. Glória a Deus. Labadará, xerebenefácia, limini candarabada xarária, segue andar. E Ele está renovando as tuas forças nessa noite. Ele está renovando as tuas forças nessa noite. O espírito de depressão que estava cercando a sua vida, todos esses pensamentos de morte, toda essa síndrome do pânico, toda essa insônia que te faz perder o sono de madrugada,
vai bater em retirada, porque a esperança está hoje brotando no seu coração, e o Espírito que traz vida está assoprando sobre a tua vida. Aleluia! Quem acredita nessa noite sobre um renovo espiritual, levanta sua mão para cima agora. Talvez você entrou aqui dizendo: Deus, para mim acabou, para mim já não tem mais esperança, aquelas promessas acabaram. Mas eu tenho uma palavra: antes do arrebatamento, Deus te levanta como missionário. Antes do arrebatamento, Deus te levanta como pregador. Antes do arrebatamento, Deus te levanta como uma pregadora. Antes do arrebatamento, Deus desperta os dons espirituais. Antes do arrebatamento, Ele vai te dar os dons da cura. Antes do arrebatamento, eu te levanto, e aonde eu te enviar, tu vais. E o que eu te mandar curar, tu vai falar. E o que eu revelar vai ter que passar. Porque tem almas ainda através de ti que eu preciso levar para o meu altar. Olha Ele falando nessa noite ao seu coração. Olha Ele tocando, sinta a presença de Deus. Não é pela minha voz. Olha Ele colocando brasas queimando no seu coração. Porque talvez você estava como Jeremias, desesperado, aleluia, Jesus, aprisionado. E a oração sua é: não vou falar mais da tua palavra, não prego mais, não canto mais, não vou fazer mais. Mas aí, quando Jeremias, no capítulo 20, falava isso, a Bíblia vai dizer que no partido versículo 9, ele vai dizer: mas veio como uma chama de fogo ardente no meu coração, e eu não posso parar. Com a permissão do pastor, se coloca de pé. Aleluia, Jesus. É Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja Deus, aleluia. Eu não sou acostumado a fazer isso, mas só agora eu prometo, eu paro. Olha para essa pessoa linda que está do seu lado. E agora você vai ser usado por Deus para dizer para ela: olha, fala assim para ela, repete: o lugar que Jesus preparou, o lugar que Jesus preparou para mim, é para você também. Agora você vai pegar nas mãos dela e vai dizer: ainda que você tenha pouca força, ainda que você tenha pouca força, mas eu não vou deixar você para trás. Você vai comigo. Você vai comigo. Nem que nós dois vamos rastejando, nós vamos chegar lá. Quem acredita nisso, abre a boca e glorifica a Deus. Quero fazer 3 convites, bem rápido, porque eu quero orar pela sua vida nessa noite. Você que entrou aqui nesta noite e nunca abriu seu coração para dizer: Jesus, assume o controle aí. Até aqui eu tentei e fiz do meu jeito, não deu certo. A partir de agora, assume o controle aí e seja feita a tua vontade. O que eu quero dizer? Você que nunca aceitou Jesus, se tem alguém aqui, eu convido, venha para frente. Se você deseja aceitá-lo, tem alguém aqui que deseja abrir o seu coração para Jesus?
já possa descansar em paz nessa noite. O que Deus mandou fazer, eu fiz. Se o Senhor me recolher, eu estou feliz. Tem mais alguém que nunca aceitou Jesus? Quer abrir o seu coração para Ele nessa noite? A segundo convite é: alguém que estava na caminhada e por algum motivo, por algum momento, desanimou, parou. Você quer retornar nessa noite? Porque eu quero dizer, Ele vai vir. Ele virá. E Ele tem um lugar para você também. Você quer reconciliar nessa noite? Hoje é noite. Talvez você vai dormir hoje e não vai acordar amanhã. Mas Ele está te dando uma oportunidade. Quer reconciliar nessa noite? Essa é a hora. Rompe essa barreira que está te aprisionando no mundo. Rompe essa voz que está te aprisionando. O Senhor tem um chamado na sua vida. O Senhor tem uma obra na sua vida. Só mais uma vez. Você quer reconciliar com o Senhor nessa noite? Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. E o terceiro convite é: você que entrou aqui está na caminhada. Você que entrou aqui está na caminhada, mas a sua força, você sabe como você está. O Senhor tem um renovo para a tua vida. Você crê? Se você crê, eu convido, vem aqui. Se você tiver com vergonha, abraça o seu companheiro e fala: vamos juntos. Você falou que vai comigo no céu, então vamos lá também. O Senhor quer te renovar. Você que entrou aqui dizendo: Deus, eu já não suporto mais, está pesado. O Senhor quer renovar as suas forças nessa noite. O Senhor quer te dar vigor. Enquanto a nossa irmã Pamela já prepara um hino aí para adorar a Deus, eu quero aqui fazer essa oração para essas pessoas que vieram aqui. Depois eu vou estar orando com a igreja. O Senhor está aceitando Jesus? O Senhor está aceitando Jesus? Então tá bom para mim. O que eu falar, o Senhor repete também? Senhor Jesus, eu te recebo nesta noite. Como meu Salvador. Perdoa os meus pecados. Escreve meu nome no livro da vida. Se o Senhor vir me buscar nesta noite, eu possa ir morar com o Senhor. Amém. Mas fica aqui, eu vou orar no Senhor. Para vocês que estão reconciliando isso, você está aceitando Jesus? Então repete comigo também, com toda a licença. Senhor Jesus, eu te recebo nessa noite como meu Salvador. Perdoa os meus pecados. Escreve meu nome no livro da vida. Se o Senhor vir me buscar nesta noite, eu possa partir com o Senhor salvo. Você está reconciliando? Nessa noite então, igreja, se estende as suas mãos nessa noite. Vamos orar por essas vidas, para que Deus possa trazer um fortalecimento. E para você que entrou aqui nessa noite desanimado, mas eu vou deixar a irmã Pamela cantando, deixa Deus usar ela agora. Enquanto isso, coloca a mão no seu coração. Aproveita esse momento agora. Conversa aquilo que você precisa conversar com
Jesus. Enquanto ela vai adorando, converse aquilo que você precisa conversar com Jesus. Porque se você crê hoje, a sua vida vai mudar. Amém? E depois nós vamos orar juntos.